Pessoal, hoje eu começo a nossa aula com uma questão, com uma indagação para reflexão. Você que é estudante do direito, estuda para concurso, furto é crime? Todo furto é crime? Então a gente vai analisar isso de acordo com o princípio da insignificância. Veja só, eu já posso te adiantar a resposta que nem todo furto é crime. Imagina só, um furto de pequeno valor dentro de um estabelecimento comercial, um supermercado. Então como é que você faz para, tecnicamente, juridicamente dizendo, você desclassificar isso de um crime de furto, certo? Então vamos lá, eu já adiantei para você, nem todo furto é crime, né? Se a depender do valor, você pode tirar essa classificação dele, ele pode não ser necessariamente um crime. Eu já passei para vocês em aulas anteriores a estrutura analítica do crime. Como que você sabe se determinado comportamento ele é criminoso ou se consegue a partir dessa estrutura excluir o crime. Veja só, hoje eu vou passar para vocês a estrutura, o princípio da insignificância, dentro da estrutura analítica do crime. Tendo como exemplo esse furto de pequeno valor. Beleza? Então, para você saber, para você excluir um fato ou encaixar ele dentro do princípio da insignificância, você tem que ter esses requisitos aqui, ó. Você guarda esse mnemônico, MARI, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Então, se você conseguir encaixar esses requisitos aqui dentro de determinada conduta, determinado fato, você pode aplicar o princípio da insignificância e excluir o crime, beleza? Então, vamos trabalhar com esse exemplo de um furto praticado dentro de um supermercado, uma rede de supermercado, não um supermercado, o objeto de pequeno valor furtado por um cidadão comum. É possível você aplicar o princípio da insignificância e excluir o crime da seguinte maneira, veja só. Então você tem fato típico, dentro do fato típico, eu já passei para vocês em aulas anteriores que se eu excluir dentro do fato típico, eu excluir a conduta, o nexo, o resultado ou a tipicidade, eu excluo o fato típico, por consequência não tem crime, exclui o crime, beleza? Então, a insignificância, ela exclui a tipicidade. Excluindo a tipicidade, exclui o fato típico e, por consequência, exclui o crime, beleza? Então, aqui da ilicitude, o crime, na estrutura do crime, eu já passei para vocês que ele tem que ter o fato típico, tem que ter ilicitude, tem que ser ilícito e tem que ser culpável. Já passei que em aulas anteriores, você pode olhar aí na página ou no canal, que você vai encontrar legítima defesa, exclui o ilícito, exclui a ilicitude, logo exclui o crime. Uma inimputabilidade, exclui a imputabilidade, que exclui a culpabilidade, que exclui o crime, beleza? Uma inexigibilidade de conduta diversa, exclui a exigibilidade, que exclui a culpabilidade, que exclui o crime. E a insignificância exclui a tipicidade, que exclui o fato típico, exclui o crime. Excluindo qualquer um desses itens, dessas colunas, você exclui o tópico aqui, exclui o crime, beleza? Eu já passei isso em aulas anteriores. Agora aqui, o mesmo fato, o mesmo supermercado, o mesmo valor de objeto, praticado esse furto por um agente público, por um fiscal, por um policial, por qualquer servidor público ou agente público que seja. Aí você traz aqui para ver se é possível aplicar o princípio da insignificância e excluir esse crime. Veja só, praticamente é a mesma situação, só que muda só o agente. Aí você vem aqui no princípio da insignificância, na hora de aplicar o princípio da insignificância, conhecido também como delito de bagatela,
e você vem aqui, ó, dentro de Mari, você vem aqui em reduzido grau de reprovabilidade causada. O reduzido grau de reprovabilidade. Você aplica, é reprovável o comportamento de um agente público que pratica um furto? É muito mais reprovável do que um cidadão comum, um trabalhador comum, ou um cidadão comum, uma pessoa comum que vai lá e pratica um furto de um objeto de pequeno valor, e um servidor público, um agente público, que vai lá e pratica esse mesmo furto, esse mesmo objeto dentro do mesmo supermercado. A reprovação social, a reprovação do comportamento desse agente público é muito maior do que a reprovação de uma pessoa comum que vai lá e pratica esse furto. Então você não consegue aplicar o princípio da insignificância nesse caso, se for esse mesmo furto, o mesmo supermercado, se for um agente público, aí já é um pouco mais difícil. Então você não teria condições de aplicar o princípio da insignificância. Veja só, porque o reduzido grau de reprovabilidade desse comportamento, você não se aplica, porque não é um reduzido grau. É reprovável um comportamento de um servidor público que vai e pratica esse furto. Aí então você não consegue aplicar, nesse caso, o princípio da insignificância. Então, resumindo, se esse furto foi praticado por uma autoridade, por um agente público, por um policial, você não conseguiria aplicar o princípio da insignificância, porque a conduta, o comportamento dele é bastante reprovável, muito mais reprovável do que se fosse uma pessoa comum, sem instrução, sem estudo ou necessitada. Tá certo? Então, insignificância, se você conseguir aplicar, tem que seguir esses requisitos, tem que atender esses requisitos, aplica a insignificância exclui a tipicidade que está dentro do fato típico e logo exclui o crime. Beleza? Vai acompanhando a gente vai dando outras dicas e você vai tendo condições de ganhar questões, de melhorar o seu desempenho na prova da OAB e na prova de qualquer concurso. Nível médio, inclusive, cai muito essas coisas. A estrutura do crime você tem que ter. Coloque isso na cabeça, a estrutura do crime, e depois você vai acrescentando. Hoje eu acrescentei a insignificância dentro dessa estrutura, excluindo a tipicidade. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?